Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Esse caso foi mandado pela Ana Luísa, lá de Minas Gerais. Diz que esse caso é de uns parentes dela, dos avô, dos tio, negócio de muito tempo mesmo, porque nem energia tinha nas comunidades ainda. Parece que era o tio mesmo. Morava numa comunidade e mexia nas coisas da roça. Porque naquela época era só isso que o povo fazia mesmo. Não tinha outra coisa. Só a lida. E morava numa comunidade daquelas bem antigas, sabe? Daquelas de 5 ruas, igreja, praça e tudo mais. Bem daquele tempo mesmo. Aí morava lá o casal, o caboclo e a mulher dele, com 3 filhos. Um menino de 3 anos, uma menina de 2 e uma mocinha já de 6 anos, que era a mais velha. Eles estavam lá, tocando a vida na tranquilidade. Era a época de quaresma. E o povo de antigamente, tu sabe, quando dava 5h30, 6 horas já estava jantando. 8 horas no máximo, 8h30, já estava todo mundo dormindo. E era assim que vivia esse povo do tempo de antes. Eles tinham jantado lá pelas 5 e pouco, quando deu umas 7 horas, já estavam quase indo dormir. Os 2 mais novos já estavam dormindo, só a mais velha que ainda estava acordada. Na porta da casa deles, naquela escuridão danada, porque as ruas não tinham iluminação, alguém bateu palma. O caboclo saiu com a lamparina e viu que era o compadre dele lá na frente, também com uma lamparina na mão. Compadre. Quando o compadre aparece de noite assim, é porque tem problema. Ô, compadre, você não vai acreditar. O esteio lá de casa pipocou, caiu mesmo. Tava podre, era para ter trocado, fazia tempo. Bagunçou foi tudo, telhado desabou. Eu tô precisando da sua ajuda, vai chover dentro de casa, pelo amor de Deus. O caboclo coçou a cabeça, olhou para a mulher, para os filhos. Uai, moço. E meus meninos? Tá tudo dormindo? Como é que faz? O compadre insistiu. Faz assim, ó. Pega essa sua menina mais velha, a de 6 anos. Deixa ela cuidando dos irmãos, já estão dormindo mesmo. Vai ser rapidinho. Leva sua mulher também. É bom que proseia com a minha. Aí o caboclo foi, entrou em casa, chamou a filha. Minha filha, o compadre está precisando de ajuda. Fica cuidando dos seus irmãos que estão dormindo. Daqui a pouco o pai e a mãe voltam, viu? Tá bom, papai. Aí ele chamou a mulher e os 2 foram. Só que demoraram, viu? Para arrumar o esteio, tirar a teia, botar outro pau, ajeitar telhado. Negócio foi até tarde. Quando terminaram, já era por volta de 10 horas da noite. Cada um pegou a ruazinha com sua lamparina e voltaram para casa. Chegaram lá, tudo normal. A paredezinha da sala tudo quieto. Chamaram. Ô, minha filha. Silêncio. Minha filha? Nada. Foram até o quarto, viram os 2 menorzinhos deitados dormindo, mas a menininha de 6 anos não estava lá. Desespero. Porque mesmo naquele tempo já tinha caboclo mal intencionado que pegava a criança para fazer maldade. Isso não é de hoje não. Desde que o mundo é mundo, tem gente assim. Saíram correndo, foram na casa dos avós da menina, achando que ela podia ter descido lá. Mas não estava também. Já era desespero. Começaram a bater nas casas dos vizinhos, chamando gente. A menina tinha sumido. Juntaram um grupo bom, uns 20 peão, vizinho, compadre, todo mundo com lamparina e coragem, foram procurar a menina. Olharam nos matos, nos córregos, nos bambuzal. Meteram vara dentro da água, com medo de achar a menina morta. Nada. Fizeram oração, pediram proteção. Cada um procurava por um lado. Aí chegaram numa matinha mais escura, um canto meio assombrado, esquisito. Continuaram orando e chamando a menina pelo nome. De repente ouviram. Tô aqui. A voz era da menina. Mas era esquisito demais, porque toda vez que ela falava tô aqui, eles iam até o lugar da voz. E não achavam ninguém.
A voz pulava de um canto para o outro. A mãe dela, já cansada, ajoelhou no chão e começou a rezar com força. Disse assim: Minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, mostra onde é que está minha filha. Eu juro que se achar ela, eu vou até Aparecida do Norte, levo ela comigo e pago uma promessa. Foi falar isso, ajoelhada no chão, a menina respondeu: Tô aqui. Eles seguiram a direção da voz de novo. Chegaram num canto onde tinha um mato cheio de espinho, uns galhos de espinho em forma de trança, parecia até uma coroa. E a menina estava lá, no meio daquele trem. Como ela foi parar ali, ninguém sabe. Para tirar ela de dentro, foi uma luta. Os espinhos estavam tudo ao redor, mas ela estava calma. Nem chorava, nem estava assustada. Pegaram ela, levaram de volta para a comunidade e botaram dentro de casa, todo mundo encucado. Os peão tudo perguntando: O que foi isso, minha filha? Quem te levou? O que aconteceu? A menina disse: Foi minha tia. Ela veio aqui, me chamou, pegou na minha mão e me levou para passear. Aí todo mundo ficou mais encafifado ainda, porque essa tal de tia dela morava lá em São Paulo, longe demais. Nem tava por aquelas bandas. Perguntaram: Mas e quando a gente chamava você? Por que parecia que estava em lugar diferente? Ela respondeu: Toda vez que vocês chamavam eu dizia: Tô aqui. E a tia pegava na minha mão e me puxava para outro canto. Mas não doía não. Levaram a menina para a benzedeira para ver o que era. E a benzedeira falou: Isso é coisa de espírito ruim. Espírito velho do mato. Quando é tempo de quaresma, esses espíritos se soltam, fica tentando o povo, principalmente criança. Depois disso, nunca mais deixaram criança sozinha dentro de casa em tempo de quaresma. Coisa muito esquisita mesmo. Eu acredito nessas coisas. Esse caso antigo o povo conta com sentido. Tem verdade aí no meio. Dá até calafrio só de lembrar. Isso aconteceu lá para os lados do interior do Mato Grosso, lá para os anos de 1950. De madrugada, já era mais de 1 hora, coisa de umas 1 hora e pouco. O cabra morava com sua esposa num sitinho pequeno, simples, mas ajeitadinho, que ficava bem perto do rio Tapajós. Aquele mesmo que passa pelo Pará e vai se juntar com o Grandão, o Amazonas. Os dois viviam da pesca. Era o ganha-pão deles, dia e noite no batente. O caboclo era bom pescador, não era de brincar. E junto com o parceiro dele, vivia fazendo bons negócios no vilarejo. A esposa dele estava prenha, barriguda já, quase ganhando menino, com uns 7 meses. E o caboclo estava se aperreando, porque sabia que em pouco tempo ia ter mais uma boquinha para sustentar. Ele era feliz com a chegada do filho, mas o peso da responsabilidade já era nó na cabeça dele. Sabia que agora não podia vacilar na pescaria, de jeito nenhum. Numa dessas noites de pescaria, estava ele e o parceiro, lá para as 3 horas da madrugada, dentro do rio. A lua estava cheia, clareando tudo, parecia que tinha acendido um lampião no céu. Dava para ver até os cantos do rio, onde a água azulada se misturava com a escuridão do mato. Foi aí que um peixe grande, do tamanho de um trem, passou riscando à frente da canoa deles. O bicho era tão grande que a água pulou para dentro. Os dois ficaram de olho arregalado, segurando na borda para não virar. Mas, rapaz, o que apareceu depois foi pior. Uma coisa enorme saiu de dentro da água. Parecia uma baleia, mas não era. Era uma criatura esquisita demais, cabeça de gente, só que cheia de escama, e uns bigode grosso, parecendo corda de barco, pendurado na cara. Os olhos amarelo, igual de cobra, e o corpo era uma cauda de peixe, grandona, pesada, que fazia a água borbulhar. A criatura olhou para os dois com raiva. Raiva de verdade, parecia que conhecia eles. O caboclo, no susto, pegou o facão que estava na canoa e jogou com força. Acertou bem no peito do bicho.
O bicho deu um grito esquisito, um urro que era mistura de leão com gemido de gente, e afundou nas águas do Tapajós, sumindo. Depois disso, não pegaram mais nada, nenhum peixe. Parecia que tudo tinha fugido com medo daquela coisa. O parceiro do caboclo ficou branco que nem vela de enterro. Mas o caboclo, homem teimoso e de sangue quente, foi com raiva. Lembrou das histórias que o pai dele contava quando ele era pequeno. Histórias do tal do Ipupiara, um demônio das águas, metade gente, metade peixe, que gostava de pegar pescador para fazer de tira-gosto. Dizia que ele rasgava o pescador no meio e comia só uns pedaços. O resto jogava para as piranha. O parceiro dele ficou com medo. Disse logo que não voltava mais para aquele rio nem amarrado. Mas o caboclo, orgulhoso que só, disse que voltava sim. E que da próxima vez ia levar a espingarda para matar aquela desgraça. Na manhã seguinte, contou tudo para sua esposa. Ela ficou toda preocupada, com aquele barrigão na frente. Disse que isso era coisa de gente doida. Mas ela conhecia o caboclo. Sabia que quando ele botava uma ideia na cabeça, só tirava era na marra. Na outra madrugada, o caboclo se levantou e foi para a varanda. A noite estava preta feito breu, sem lua nenhuma. Aí ele pensou que ia precisar de alguém para segurar o lampião, senão nem ia ver a mira. Chamou a esposa, que não queria ir de jeito nenhum, mas ele jurou que ela só ia segurar a luz, mais nada. Disse que quando o bicho aparecesse, ele metia bala no meio da testa e acabava com aquilo. A contragosto, ela foi. Chegaram no mesmo canto da noite anterior. O caboclo ficou ali, esperando. Passou um bocado de tempo. Estava quase desistindo quando a água começou a se mexer. A esposa dele, com uma mão na barriga e a outra tremendo no lampião, apontou para o lugar. O caboclo pediu para ela parar de balançar o lampião, que ele não estava vendo nada. Foi nesse instante que o Ipupiara surgiu. Subiu das águas feito raio, e antes que o caboclo pudesse atirar, a criatura cravou os dentes no braço da mulher dele e puxou ela para dentro do rio. O caboclo gritou, atirou tudo que tinha na espingarda, rasgou o dedo no gatilho de tanto desespero. Quando acabou os cartuchos, se preparou para pular na água atrás dela. Mas aí o bicho voltou. Mais devagar, mais calmo, só que com os olhos cheios de ódio. Foi se chegando e cuspiu dentro da canoa. O braço da esposa dele, ainda com a aliança no dedo. O caboclo chorava que nem menino perdido. E quando achou que o sofrimento já estava grande demais, o bicho voltou de novo, com mais uma coisa na boca. Cuspiu de novo. Dessa vez, era o filho dele, ainda dentro do ventre da mãe. O caboclo ficou paralisado. O mundo dele desabou. O Ipupiara ficou olhando ele como quem diz, nunca mais se atreva. Depois, mergulhou. E nunca mais foi visto. Passado um tempo, o caboclo pegou a aliança do dedo da esposa, chorou feito criança. Devolveu para as águas o braço e o filho e voltou sozinho para casa. No outro dia, tentou contar para o povo o que tinha acontecido. Uns acreditaram, outros disseram que a mulher dele tinha caído da canoa e o corpo ia aparecer boiando mais cedo ou mais tarde. Mas ele sabia. Sabia que uma parte dela estava no bucho do Ipupiara e que o que ele tinha perdido naquela noite era tudo que ele mais amava na vida. O fazendeiro já tinha um mundaréu de terra, e vocês sabem como é que é. Quanto mais tem, mais quer. Eles querem dominar o mundo, meu filho. Tem cabra que é assim. Eu mesmo, se fosse, acho que ia ser desse tipo também. A gente quer peitar o mundão, tomar de conta de tudo. Aí o fazendeiro comprou uma outra fazenda ali pro lado do norte do Mato Grosso. A fazenda antiga era só de pecuária, e ele quis botar lavoura nela, mexer com roça, aquele negócio todo. Eu não sei se vocês sabem como é, mas quando o cabra pega uma fazenda de pecuária e quer fazer lavoura, primeiro tem que passar grade na terra, arrancar toco, raiz, pedra arriada que fica ali pelos corgos. Porque depois
Quando planta e vai colher, se tiver alguma raiz, pedra ou pedaço de pau, e aquilo entra dentro da colheitadeira, acaba com tudo. Moe o maquinário, dá um prejuízo da molesta. Então tem que ficar ligeiro. O trem tem que ser ajeitado. Aí o gerente do fazendeiro já estava ajeitando os funcionários, gradeando, chamando os tratoristas, tudo. Foi numa cidadezinha, que essa fazenda era longe, minha nossa. Era coisa de uns 600 quilômetros. Só chegava lá com caminhoneta traçada mesmo. O gerente chegou nessa cidadezinha, foi num ponto de chapa e arrumou 8 peão. Conversou com eles, ajeitou tudo. Disse: a fazenda é longe, 600 quilômetros no meio do mundo, só vai de traçado. Lá não tem vizinho, não tem nada. Vocês só voltam daqui 5 meses. O salário pinga na conta, mas só pisa na cidade daqui 5 meses. Quem topa? Dos 8, só 6 toparam. Aí levou eles para lá e começou a lida. No começo, tava bom demais. Serviço bom, comida boa, carne direto, tudo ajeitado. O gerente e os outros funcionários também lá, tudo na paz. Mas aí, coisa de 2 meses depois, começou a faltar carne. Só tinha arroz, feijão, farinha, um negocinho ou outro. A comida foi ficando fraca, aquele sofrimento. E o povo notando que os mais graduados, inclusive o gerente, estavam comendo carne, enquanto os cabra que metia a mão na terra mesmo só estava comendo o básico. Aí os peão ficaram cabreiro, mas com medo, porque os graduados andavam armados e eles não tinham nada, nem como se defender, nem como reclamar. Aí os 6 se juntaram e disseram: esse negócio não vai dar certo, ainda falta 3 meses para voltar. Assim, sem carne, nós não vai aguentar. Aqui é sol quente, serviço pesado, arrancando raiz, toco, pedra. Nós vai morrer de fraqueza. Aí combinaram de ir pro mato caçar uns bichos, nas horas mais mansa, para ver se conseguia uma carninha. Disseram: vamos levar um sal, uma panelinha, uma trempra, faz uma fogueirinha lá e cozinha, porque só arroz e feijão não dá conta. 5 desses peão foram caçar tatu. Um outro conseguiu uma espingarda emprestada com um dos graduados com quem tinha mais amizade, e foi esperar no mato à noite ver se achava um bicho maior, uma anta, um catitu, um veado. E os outros foram pro mato mesmo, de dia, atrás de tatu. Desses 5, 2 acharam tatu. Mataram 2, voltaram pra sede, fizeram a farofa, comeram tudo. Arrumaram uma pinga, não sei de onde, e beberam. Ficaram bebo, comeram tudinho. Enquanto isso, o outro estava no mato ainda, esperando no lugar que ele tinha achado, onde parecia que passava veado, que tinha rastro, tinha sinal. Mas aí deu mais ou menos umas 10 da noite, quase 11. Ele largou de mão e voltou para a sede. Quando chegou, os 5 tava tudo de barriga cheia, sorriso na cara, com a pança estufada de farofa de tatu, e bebo. Ele olhou e perguntou: e aí, sobrou alguma coisa para mim? Os outros: nada, tu demorou demais, nós já comemos tudo. E ainda ficaram caçoando dele. Foi lerdo, viu? Tava bom demais, tu perdeu. Ele ficou injuriado, ficou só por dentro remoendo sem mostrar muito. Riu ali com eles, mas ficou calado. Passou uns dias, toda vez era um dos 5 fazendo piada com ele. Um em especial pegou no pé, não largava. Era só achar uma folga e começava: aquele tatu tava bom demais, uma pena que tu perdeu, tu foi bobo. E isso todo dia. O cabra foi guardando aquilo, ria por fora, mas por dentro só fervendo. Um dia pegou a mesma espingarda que o mais graduado confiava nele, e enquanto todo mundo dormia no alojamento, foi lá e atirou na cabeça do que mais caçoava dele. Acertou de cheio, matou sem dó. Fugiu no outro dia. E como não tinha vizinhança nenhuma, para voltar para a cidade era só andando 600 quilômetros no meio do mato. Dizem que ele voltou, que ninguém viu mais ele. Uns falam que morreu no mato, mas um cabra calejado daquele não morre assim fácil não. Provavelmente fugiu, se embrenhou no mundo, e ninguém soube mais do paradeiro dele.
O povo lá enterrou o morto ali mesmo no mato, ou jogaram no rio, e seguiram a vida. Ninguém quis saber de polícia, de nada. Ficou por isso mesmo. Um caso desses aí é bagunçado demais, mas serve de lição. Esse negócio de caçoamento, de ficar zombando dos outros, não dá certo. Ainda mais no meio de peão, num canto esquecido do mundo desses. Eu mesmo já trabalhei em fazenda assim. Sou calado, quieto, fico na minha. Nunca gostei de caçoamento. Sempre tem um ou outro que vive fazendo graça com os outros. Uma hora leva um balaço no pé da orelha, porque tem hora que o povo perde a cabeça mesmo. Mas é isso. Eu acho que uma das coisas fundamentais que tem dentro de um caboclo de roça é o poder de síntese. Coisa que até os estudados às vezes não têm. É o poder de observar uma coisa, entender ela e utilizar para resolver um problema da vida. Um problema do dia a dia. Isso o caboclo de roça tem. É bonito de ver. Caso muito simples. Eu vou contar para vocês um acontecimento simples. Tão simples que parece bobo, mas tem um valor grande. Dá para utilizar esse exemplo em outros meios da vida. O camarada deu uma chuva lá na região dele. Deu aquela chuva boa, falou: pronto, eu vou trazer um trator com grade aqui, gradear essa manga aqui, para poder formar novamente. Aí veio esse trator com grade. Gradeou. Falou: pronto, agora eu vou esperar dar mais umas chuvas boas, aí eu jogo a semente. Combinou já com o tratorista. Quando der umas 3 chuvas aí mais ou menos, a terra vai estar no ponto mesmo. Aí você vem com o trator, com o vincão, com a niveladora e tal, jogar a semente e nivelar bacana. Beleza. Deu essas 3 chuvas, passado uns dias, foi atrás do camarada. Cadê o camarada? Já estava ocupado. Como choveu na região toda, todo mundo estava precisando de trator com grade, com isso, com aquilo, com vincão, com negócio para jogar semente. Foi atrás de vários que tinha trator, todo mundo atarefado, e ele se lascou. Nenhum negocinho daquele manual para jogar semente ele achou. Falou: desgramou, como é que faz? Tem outra opção, né? Jogar de mão, bota o saco aqui e vai jogando de mão ali a semente. Mas nasce mais fraco. Nasce e tal, mas bem mais fraco. Falou: pronto, e agora? Como é que eu vou fazer? Plantar esse capinho de enxada? Ah, minha Nossa Senhora, manga comprida, grande dessa, como é que eu vou fazer? Passou um dia de manhã cedo, você vê como é que é Deus que bota ali assim para você observar. Você tá com problema, Deus coloca a solução. É só você ter a inteligência de observar. Aí, de manhã cedo, um dos cavalos mais mansinos dele pulou a cerca. O cavalo nunca tinha pulado cerca no mundo. Pulou a cerca e caiu pro gradeado. Aí ele observou aquilo, a terra fofa, né? Onde o cavalo passou ficou os buracos dos cascos, dos pés do cavalo. Onde ele passou ali a terra fofinha. Ele olhou aquilo, a espaçada muito boa dos passos do cavalo, perfeito para plantar o capim numa profundidade boa. Falou: pronto, moço, é isso aqui que eu preciso. Aí o que ele fez? Botou o menino dele montado no cavalo. Aí o cavalo ia no passo manso ali, fazendo os buracos no gradeado, e ele jogando a semente do copo, e passando o pé assim, jogando terra por cima. E foi indo. Em linha reta, e indo e voltando, e indo e voltando, e indo e voltando. Ficou a melhor forma da região. A maioria das pessoas formaram meio que juntos ali, e a dele ficou a melhor. Capim viçoso, um capim bonito mesmo, ajeitado. O pessoal depois perguntava para ele: mas o que você fez? Aquela forma sua ficou de outro mundo. Ele falava: eu tenho meu segredo. Mas contava para um e para outro, e o povo tirava sarro. Mas você tem a inteligência do negócio mesmo. Você vê, coisinha simples que qualquer um podia ter observado e não dado valor. E ele deu o valor. Falou: é isso aqui que eu preciso. Eu tô com o meu problema, e isso aqui vai resolver meu problema. E tem muita gente que às vezes passa por problema, e a solução tá na cara ali.
A pessoa não consegue enxergar. Por isso que eu falo, isso é um negócio que, como eu disse até pro José, coisinha simplesinha, mas que no olhar da pessoa certa tem valor. É diferente. Fica até como um exemplo, uma lição assim. O vaqueiro morava só, ele e a mulher na fazenda. Não tinha filhos. Fazenda grande, mas vivia muito bem. Conta ali do serviço, ele trabalhava bem demais. Vivia bem, fartura, aquela coisa. Ele tinha a fazenda como se fosse dele assim. O patrão ia lá uma vez ou outra. Vivia bem demais, caçando, pescando, aquela vidinha boa. Serviço sempre em dia. O negócio ruim era a mulher. A mulher dele era daquelas pimentas, daquelas linguaruda. A língua dela era desse tamanho, moço. O povo da redondeza tudo ali não podia com ela. Mas para ele assim, ela era boa. Espinhava ele um pouquinho só, mas fazia as coisinhas que ele queria. Então ele aguentava bem. Aí um dia daquele ele catou a espingarda, chamou os cachorros e desceu pro mato para caçar. E essas mata tudo interligada. Os cachorros dele pularam pro vizinho. Pularam a cerca, correndo atrás de um bicho. Ele pulou atrás. Chegou lá, dentro da propriedade do vizinho, para ver o que os cachorros estavam acuando. Era um tamanduá mirim. Ele raiou com os cachorros, quase matou. Bateu neles, os cachorros foram embora. Aí ele veio vindo assim, sentido. Passou num riacho, isso ainda dentro da propriedade do fazendeiro vizinho. Bebeu água, andou mais um pouco e achou um tourão malucão lá, preso numa forquilha de pau. Já bateu no chão agradecendo a Deus. Porque tem disso. Quando você acha um boi de fazendeiro preso, machucado, alguma coisa assim, é seu. Você ganhou. Porque o fazendeiro nem funcionário nenhum ia achar ele não. Então é seu. Só chega no fazendeiro, avisa, o fazendeiro te dá. É usual isso no interior. Pois ele salvou o boi lá e correu lá no fazendeiro. O fazendeiro estava lá na sede, ele já com a espingarda na mão. Chegou lá, o fazendeiro estava na sede sentado na área, na cadeira de balanço. Ele, tarde vizinho, salvei um touro seu ali, pouca hora no riacho, dentro da mata ali para baixo. Ele estava agarrado numa forquilha de pau. Acabei de salvar. Você me dá ele? O fazendeiro olhou na cara dele assim, fechou a cara e levantou. Que conversa é essa que eu dou boi, homem? Ele tentou explicar. Não, é que o povo dá quando acontece isso, porque nem você, nem funcionário seu ia achar ele. Ele ia morrer lá. O fazendeiro respondeu. Que morresse. Você quer boi? Vai pedir para esse povo que inventou essa moda. Eu não dou não. Eu não sei nem o que você está fazendo dentro da minha propriedade, caçando com essa espingarda. Sai daqui, vagabundo. Diz que ele olhou aquilo. Ele era meio frouxo. Disse, vixe, tá doido? Pra que isso? Não, mas vai desculpando e tal. Já deu as costas, nem de vergonha. Vergonha foi embora. Chegou em casa, fez a burrada de contar pra mulher. A mulher dele. Meu pai falou pra eu não casar com um homem igual você, frouxo. Meu Deus, eu não acredito, não. Não acredito que você levou um desaforo desse pra casa. Ele contou tudinho. Ela. Meu Deus. Mas você não presta pra ser homem, não. Você tinha que ter voltado lá, com a espingarda dele de mão limpa mesmo. Você tinha que ter dado um balanço no peito dele. Ele escutando aquilo, e ela. Vai lá, moço, você tá doido. Em vez dele largar aquilo de mão, deu ouvido a ela. Ficou ali pensativo. Aquele negócio ferveu dentro dele. Disse, é verdade, você tá certa, eu vou voltar lá. Não, eu vou voltar. Eu não levei um desaforo. Nem eu tô acreditando em mim. Largou a espingarda lá, pegou um 38, botou na cinta, montou no cavalo e voltou lá. Chegou lá, o fazendeiro não estava mais na área. Estava dentro da sede, dentro da casa. Ele gritou, sai pra fora, vizinho. Falou o nome dele, mas não posso falar porque o caso é real.
Sai pra fora que nós vai resolver o negócio do boi agora. O fazendeiro veio vindo, era um corredorzão, a porta estava aberta, dava para ver ele vindo. E ele lá fora. O fazendeiro veio vindo de mão limpa, e o caboclo já com a mão quase no revólver para puxar. Na hora que o fazendeiro plantou na porta, ele puxou o revólver e mandou o tiro. Saiu meio espalhafatado, nem pegou no fazendeiro. O fazendeiro só caiu de banda para dentro da casa. Capaz que tinha um armarinho, alguma coisa com um revólver. Ele puxou um revólver, uns 6 polegadas, já voltou assim e mandou no peito. Quase no peito. Pegou acho que mais na clavícula do caboclo que estava lá fora. Ele já caiu. Soltou o revólver pro chão, gritando: "Mata não! Mata não! Mata não!" O fazendeiro veio com a maior calma do mundo. Chutou o revólver dele mais para longe, que estava no chão. Ele lá, agoniando no chão. "Mata eu não! Mata eu não! Eu vou matar você não! Homem igual você não merece morrer. Eu dei toda a chance do mundo para você me matar aqui. Você não matou. Você é ruim de tiro, ruim de tudo." Botou o pé assim no pescoço dele, ele estava de botina, e falou: "Levanta. Já levanta que você não merece morrer por mim." Chamou ele pelo nome, que eu não posso falar porque o caso é real. "Se levanta e vai-te embora. E conta esse caso que fulano de tal é homem. Eu sou é homem. Eu não mato homem frouxo." Diz que ele levantou, meio que catando o cavaco, com aquele tiro na clavícula, e foi-se embora. O ódio dele foi tão grande da mulher dele ter feito isso com ele, que ele quase morreu, moço. Não morreu foi de sorte desse fazendeiro ter poupado ele. Chegou em casa, coisa errada de fazer, mas ele fez, deu uma surra nessa mulher. Eles eram casados há um bom tempo. Ele juntou foi tudo. Os espinhamentos dela. Deu uma surra, largou ela e contou o caos para todo mundo depois. Você vê como é que as coisas são? Um caso desse dá um filme. Dá ou não dá? É um enredo de filme purinho. Tá doido, como é que pode? Diz que tinha um molecote chamado Joãozinho, e o apelido dele era Joãozinho sem braço. Ele perdeu os braços num piseiro, que a culpa foi dele. Vocês vão ouvir o caos e vão falar: "Não, é verdade mesmo, sem vergonha." Olha só, ele era aquele camarada que gostava muito de esperar no mato, esperar bicho, caçar. Adorava. Só que ele não tinha cachorro. Caçava só com o cachorro dos outros emprestado, quando emprestavam para ele. Ele não fazia uma ceva no mato, não gastava nenhum real. O que ele fazia? Ele morava numa região de mata muito boa de caça e de muita ceva dos outros. Ele saía campeando nos matos, encontrava um PVC ali cheio de milho, de soja, ou então um saco de sal no mato pendurado, já com a ceva pronta, com os trepeiros tudo. Ele ia lá, campeava para ver se não estava vindo ninguém, subia durante a noite, matava paca, catitu, anta, queixada, na ceva dos outros. Não gastava nenhum real. E para quem faz manutenção, meu amigo, o milho do preço que tá, a soja, o saco de sal, isso não é barato. Esse cidadão roubava a caça dos outros nas esperas. Isso dá até morte. Eu já contei caso assim. E nisso ele fazia isso direto. Direto. Ele roubava os bichos da ceva dos outros. Sei que os bichos são de Deus, mas se você tá cevando ali, aquele local é seu, não é? E ele fazia isso. Até que um dia ele foi numa ceva, subiu lá, ele tinha uma espingarda muito boa. Matou uma paca, desceu, subiu com ela, ficou mais um pouco e matou um catitu. Olha como é que ele era malandro. Ele colocava tipo um saco na sola do pé por fora, assim, para não deixar rastro de sapato. E ele limpava qualquer sanguezinho que caísse. Nesse dia ele esqueceu. Foi com os sapatos camuflado, ali para não deixar rastro, mas esqueceu uma pocinha de sangue do catitu. E se foi embora com esse catitu e com essa paca. No dia seguinte, o dono da ceva, da espera, chegou lá e viu. Uai, mas olha só essa poça de sangue aqui.
Que é isso?" E diz que esse velho era um velho feiticeiro, dono da espera. Olhou aquilo ali e falou: "Uai, mas foi uma onça que matou um bicho aqui? Ou alguém veio aqui na minha ceva, matou um bicho, fez alguma mandinga aqui para não deixar o rastro, mas esqueceu do sangue." Ele falou: "Foi ele. Esse velho dono da ceva, feiticeiro velho, ele tinha uns cachorro enfeitiçado. O povo conta que os cachorro dele era que nem leão, que nem onça. Os cachorro, sem pegar em nada, dava tudo de 3 metros. Diz que em caçada de onça, os cachorro dele subia lá no olho do pau e derrubava a onça. Cachorro envenenado do diabo. E nisso ele trouxe os cachorro dele. Era 3 cachorro bom para farejar ali, sentir o cheiro, porque o cachorro sente o cheiro, né? E sentiu o cheiro do camarada e foi campeando. Esqueci. O velho foi seguindo os cachorro campeando o rastro do homem. E chegou na sede de uma fazenda, longe assim já. Diz que saiu um camarada lá que tinha roubado a ceva. Desconversou, não deu nem papo esse negócio. Não conversou. Dá um copo d'água aí, tô caçando com os cachorro aí na mata. Conversou ali um pouquinho e foi-se embora. Porque ele queria pegar a fisionomia do cara, né? Quem que era o ladrão da ceva? Porque o povo conta que com a fisionomia ele ia conseguir fazer o feitiço para os cachorro pegar ele. Foi assuntando, nisso ele viu a fisionomia do camarada, foi-se embora, voltou lá na ceva dele com milho, encheu novamente o PVC dele, cozinhou as coisas, foi para casa dele lá no rancho, no meio do mato, enfeitiçou os cachorro e deixou os cachorro de guarda. Sem os cachorro latir. Não, deixou os cachorro de guarda na ceva dele. Ele mesmo não precisava, que os cachorro enfeitiçado do diabo. E nisso passou uns 3, 4 dias, os cachorro ficou lá quietinho na espreita, vai assuntando. Nisso o camarada que roubava, o Joãozinho sem braço, ele foi na ceva. Ele conta que sobreviveu, desgraçado. Quando ele estava no carreador já indo para o sentido da ceva, os cachorros já pegou ele. Os 3. Dizendo ele que os cachorros estavam com os olhos vermelhos, que nem o cão, voou nele, mordeu, mordeu, mordeu. Diz que arrancou os 2 braços dele, ficou só o toco dos braços, arrancou os braços dele. Um dos braços sumiu. Ele só não morreu porque gritou tanto que um filho dele veio, deu um tiro para cima. Os cachorro espantou. Um dos braços dele sumiu. O outro tá tão picotado. Por que eu falo disso? Porque teria como colocar de volta os braços, viu? Tem técnica para isso na medicina. Mas um sumiu e o outro tá todo picotado. Não deu para pôr. Aí ele ficou com os toquinhos de braço. Então você vê. Eu não sei se foi certo, se foi errado. No começo do caso eu julguei mal, mas assim, eu acho que foi muito desmedido. Mas ele ia morrer ali. Os cachorro iam matar ele. Só que a culpa foi dele, moço. Foi ele que procurou. Faz suas coisas. Não rouba de ninguém não, moço. Hoje em dia o povo tá numa raiva de ladrão que... Ah não, Deus me livre. E eu acredito nesse caso. Eu acredito. Porque tem a foto dele sem braço, tem o caso, tem tudo. Esse feiticeiro velho diz que mora lá na região até hoje. Tem os cachorro tudo do mesmo jeitinho. Então, Deus me livre. Eu não duvido de nada nesse mundo. Porque a gente que vive no sertãozão velho, a gente ouve cada coisa que os cabelinhos da nuca pula pra fora. E a gente vê certas situações assim que, Deus me livre. Diz que tinha uma família com 4 meninos. O pai e a mulher moravam num ranchinho na beira da estrada, numa terra boa, com o córrego passando embaixo. Aí ele plantava, né? Fazia roça de toco. Disse que a terra já estava meia fraca numa parte lá. E ele começou a destocar uma outra parte da mata para plantar. Que a terra, quando tá viva, ela é mais boa, né? Tem mais nutriente. Aí ele começou a destocar, capinar, cortar os tocos de machado, meter fogo. Era um serviço pesado. E os meninos eram tudo pequenos.
O mais velho tinha 8 anos, se não me engano. Era menino diferente, agitado. Para fazer arte era o primeiro. Era desses traquinos, ligeiro demais. Disse que o pai estava lá destocando, mexendo na roça de toco, abrindo a quadra. Todo dia. Dava umas 10 horas e pouco. O menino de 8 anos levava o almoço para o pai lá onde ele estava, dentro da mata, abrindo a quadra para plantar. Plantava milho, abóbora, feijão, essas coisas. Aí um dia estava lá os 4 meninos no ranchinho. A mãe fazendo a comida, fez a comida toda. Fez umas coxas de frango. Os meninos comeram tudo, e o de 8 anos comeu também. Ela sempre fazia um pratinho separado, embrulhava no paninho e dava para o menino de 8 anos levar para o pai, né? Fez do mesmo jeito. O menino comeu bastante. Ele era bom de boca, comilão, traquino. E ela entregou o pratinho. Leva para o seu pai que já está na hora. E o menino saiu mato adentro, em direção aonde estava o pai destocando. Lá no mato ele parou e pensou: acho que eu vou comer a carne do meu pai. Porque a carne do pai dele com certeza era a maior, coxão do mundo, de uma galinha caipira que estava no prato. Lá é daquele jeito. Prato de galinha caipira mesmo. Bota o feijão embaixo, o arroz por cima e a carne no topo. Então ele foi direto na carne. Destampou o prato, tirou a carne de cima, que era a coxa do pai, comeu ali mesmo, fechou o prato de novo, dobrou o pano e levou para o pai. O pai, quando abriu o prato, já deu falta. Cadê a carne? Já reclamou na hora. Como é que o homem que trabalha duro que nem eu não come carne? Aí o menino todo arteiro inventou: pai, é o seguinte. Chegou um homem lá em casa e a mãe ficou conversando com ele. Esse homem comeu a carne toda. A mãe até sentou no colo dele. Um negócio que eu nunca vi a mãe fazer, pai. Tu imagina ouvir um negócio desse? O cabra pegou a enxada e correu direto pro ranchinho, onde estava a mulher com os meninos. Chegou varado de ódio e sapecou a mulher com a enxada. Ela caiu lá no leito da morte. Quase morrendo, olhou pro menino que veio correndo atrás, o de 8 anos que tinha inventado a história. Quando ela olhou para ele, já sacou que tinha sido ele. E aí lançou a praga. Meu filho, praga de mãe pega. Eu não queria jogar essa praga para você não. Mas a culpa do que aconteceu comigo é sua. Enquanto o mundo for mundo, você vai estar vivo. E vai se alimentar só de língua. E morreu. Fechou os olhos e morreu. O menino ficou ali sem entender direito, mas a praga já estava lançada. E o mundo rodou. Passou muito tempo e o menino não morria. E não se alimentava de comida normal. Virou tipo uma entidade velha do mato. Uma assombração que luzia no meio da mata. E de 7 em 7 anos, ele comia uma vez só. E era sempre língua de bezerro. Forte demais. Lá nas fazendas da redondeza, sumia a língua dos bezerros. E o bezerro acabava morrendo também. Escolhia os bezerros mais bonitos, os de primeira cria. Disse que isso aconteceu muito na região deles. Um dia, não sei se foi o próprio moço que estava contando, ele perdeu um bezerro assim. Bezerro bom, de primeira cria da vaca. Aí ele disse: na próxima cria dessa vaca, eu vou dar todo o dinheiro para o Divino Espírito Santo, da Trindade. Era uma promessa, uma oferta para a igreja da região. E a vaca pariu mais uma vez. Ele vendeu o bezerro, pegou o dinheiro e colocou tudo aos pés da Trindade, lá na igreja. E a partir daí, nunca mais apareceu esse tal de comedor de língua. Aí você vê se a praga estava certa. Esse trem tá pelo mundo ainda. Por isso que eu digo, praga de mãe não é bom receber não. É difícil, viu? Porque mãe não nasce para isso. E tu tá com uma praga dessa no sangue. Bagunça tudo. Mas é isso aí. Fica o alerta. Que nenhum filho no mundo levante falso testemunho contra os pais. Jamais. Hoje em dia tem tanto disso, tanta coisa ruim. E se antes já existia, imagine agora. Quantos corpo seco, quantos comedor de língua não era para ter nesse mundo com tanta ruindade que anda solta por aí? Mas que existe mesmo.
Existe. Infelizmente. É isso. Terminar um caos triste assim é ruim demais, mas fica o ensinamento. Forte abraço. O camarada ia indo pela estrada, montado no cavalo dele, fumando um paieiro e pensando nas coisas da vida, distraído, olhando aquele horizonte fino, coisa mais bonita. Ele estava voltando do vizinho, tinha ido prosear um pouco, ficou lá a tarde toda. Tomou café, comeu uma broa que a dona Menina, mulher do compadre, fez. Aí vinha vindo entretido, sossegado, escutando só o tilintar das traias do cavalo. Era um lajedão a estrada, aquele pocotó-pocotó, uma coisa que acalma a alma da gente. Só ele, o cavalo e o horizonte. Nas beiras da estrada era só capim, capim alto, umas torceiras bem altas. Ele ia indo. Aí, de repente, pula um camarada no meio da estrada. O cavalo deu uma refugada. Ele mesmo não se assustou muito, estava destemido. O cavalo deu aquela refugada, ele segurou firme. Olhou o rapaz aparentando uns 20 anos, não mais que isso. Magro, sabe aquele magro sofrido, parecendo perdido nos matos faz mais de mês? Era isso mesmo. Tava descalço, roupa surrada, mago e com um revólver na mão. Pulou na frente e gritou alto: "Lá!" Você já vê que o caso é antigo quando o sujeito grita lá. O cavaleiro perguntou: Que foi?" O rapaz respondeu: "Desce do cavalo e me traz ele aqui, que eu preciso dele para fugir." O cavaleiro desceu, foi se achegando. Disse: "Ô rapaz, não aponte revólver para um homem não, não faça isso não." Foi só dizer isso que o outro mandou um tiro que passou zunindo no pé da orelha do cavaleiro. Aí entendeu que o negócio era sério. "Tira tudo que você tem na cintura", mandou. O cavaleiro estava com a guaiaca, desabotoou, jogou no chão, tirou o revólver e jogou também. Mas ele estava com uma faca, uma lapiana nas costas. Não tirou. Era bom de faca. Pensou: qualquer coisa dou uma facada para me livrar dele e salvar minha vida. "Traz o cavalo aqui." O cavaleiro agarrou no cabresto do cavalo e foi seguindo. Pensou: na hora que ele pegar no cabresto, eu passo a faca nele. Quando chegou perto, levantou o braço para entregar o cabresto. O rapaz distraído de pegar, ele puxou a faca e passou de vez no braço do rapaz. Só não decepou porque tem osso. Pegou no osso, deu até barque. O rapaz gritou de dor, deu um tiro para cima. O cavaleiro, homem bom de briga, agarrou nele, deu um mata-leão, desmaiou o sujeito. Magrinho, fraco, não dava conta de muita coisa. Arrastou ele para debaixo de um pé de pau, amarrou no tronco da árvore. Deu uns tapas na cara, nada. Foi até o córrego, pegou água no chapéu, jogou na cara dele, mais tapa. Acordou. Aí começou a interrogar: "De onde você é? Por que tentou me roubar?" E o rapaz calado só resmungava. Cavaleiro ameaçou: "Se não responder, essa mesma faca que cortou seu braço eu vou enfiar na sua cravícula, vai até o seu umbigo." O rapaz arregalou os olhos. Disse: "Eu trabalhava na fazenda do seu Joel Rosa. Tô sumido nos matos tem mais de um mês, tão no meu encalço." "Mas por quê?" "Não quero falar." "Responde." Aí falou: "A filha dele, a dona Rosinha, tava com um zóio comprido para mim. Achei que tava me querendo, mas parece que não. Agarrei ela por detrás do paiol. Ela quis gritar. Achei que ia ser um negócio bom, mas tive que matar. Se gritasse, iam me matar." O cavaleiro conhecia o fazendeiro Joel Rosa. Já tinha visto a moça de vista, novinha, uns 17 anos. Disse: "Meu Deus, como é que eu não soube disso? Quantos dias você tá fugido nos matos?" "Quase um mês." "Meu Deus, já até enterraram a moça e eu sem saber." Falou: "Não posso deixar você fugir. O que você fez não tem perdão. Vou te levar lá." O rapaz pediu: "Não me leva não, eles vão me matar." "Seu destino tá traçado. Não dou conta de viver comigo mesmo se deixar você ir." Desamarrou ele do tronco,
Amarrou os braços e as mãos com corda. A outra ponta amarrou na cabeça do arreio. Foi levando ele quase arrastado. Cavaleiro montado, o rapaz a pé. E era longe. Saíram de tardezinha, chegaram tarde da noite. Os cachorros latiu. Veio o capataz. Quando viram o rapaz, gritaram: "É ele, é ele!" Juntou gente e o fazendeiro foi acordado. Fazenda grande, muito agregado, muita gente. Diz que lincharam ele de um jeito. Quem contou disse que virou uma lama no chão. Jogaram enxadada, foiçada, tudo. Moeram ele. O fazendeiro, agradecido, chamou o cavaleiro nos dias seguintes. Disse: "Pode escolher a parte da fazenda que quiser. Mata, pasto, tudo. O que você quiser, eu vou lá na capital e passo para seu nome." Foi mais de mês atrás desse rapaz. Já tinha perdido o rastro dele. O cavaleiro disse que não queria, mas o fazendeiro insistiu. Ele tinha terra, mas era arrendada. Tinha gado, mas arrendava pasto também. Aí aceitou. Escolheu um quadrão de terra grande. Naquele tempo terra não valia muito. O fazendeiro escriturou para ele. E quem contou o caso disse que a terra ficou na família dele por muitos anos, até que venderam. O povo é assim, não liga para a história. Mas o caso ficou. E eu fiquei pensando, como é que pode? Como já falei em outros causos, esse mundo velho tem encruzilhada, tem encontro de rio. Como é que pode, bem na frente do cavaleiro, aparece um malfeitor daquele? Deram conta de vingar. Eu acho certo o que fizeram. É barbaridade? É. Mas pro tempo antigo, era o que se fazia. Onde já se viu? O sujeito achar que a filha do fazendeiro estava de olho nele, tentar abusar e ainda matar a moça porque ela recusou. Pelo amor de Deus. Mas vingaram. Diz que uma mulher tinha 2 filhas, Alice e Amanda. Após a perda repentina do marido, ela acabou tendo que cuidar sozinha das 2. A vida não estava fácil, não. Marta precisou de muita ajuda para continuar sendo mãe e ainda sustentar a casa. Alice tinha 12 anos e cuidava de Amanda, que tinha 8, enquanto Marta trabalhava de diarista de limpeza no centro da cidade. A casa delas era bem afastada, quase lá para os matos mesmo, perto do rio Tapajós, onde as meninas costumavam nadar com o pai. Por mais que gostassem de ir para lá, Marta já não tinha tempo de levar as filhas. E sozinhas, de jeito nenhum elas podiam ir. Mas Alice era teimosa que só. Certa vez, chegando do serviço, Marta viu que as meninas tinham ido até a represa enquanto ela trabalhava. Marta ficou arretada com Alice, que botou a vida da irmã em risco. Mas achando que a bronca não ia servir de nada, resolveu contar uma história para as meninas. A história da afogada. Disse que naquele rio tinha uma menina levada, dessas que não escuta os pais, que foi nadar sem permissão e morreu afogada. Ela tentou pedir socorro assoviando, mas ninguém ouviu. Desde então, fica espiando as crianças que nadam por ali, tentando pedir ajuda assoviando, porque ainda não se deu conta que morreu. Era uma lenda bem falada ali na região. Os pais contavam para os filhos, para eles não entrarem sozinhos no rio Tapajós. Mas Alice desconfiou, achando que era só história de adulto para botar medo. No outro dia, logo que a mãe saiu para o trabalho e ela terminou os afazeres de casa, levou Amanda para o rio. Foram nadar. Era por volta de 5 horas da tarde, o sol já baixando, alaranjado, abrindo espaço para a noite chegar. De repente, um assovio veio, ecoando forte pelo rio. Alice arregalou os olhos e olhou para a margem. Não tinha ninguém. Perguntou para Amanda se ela tinha ouvido, e a menina disse que sim, achando que fosse a própria irmã quem tinha assoviado. Foi nessa hora que Alice sentiu uma mão puxar a perna dela. E logo depois, soltou. Amanda estava longe, uns bons metros. Não podia ter sido ela. Aos gritos, Alice mandou Amanda sair do rio, que tinha alguma coisa puxando ela. Desesperada, Amanda nadou o mais rápido que conseguiu.
e Alice foi atrás. Mas aí veio outro puxão. Dessa vez mais forte. Alice afundou um pouco, engoliu água, mas conseguiu voltar para a superfície e continuou nadando, chorando feito doida. No puxão seguinte, ainda mais forte, ela engoliu mais água, mas já estava perto da margem. Amanda correu e puxou ela pelo braço. As duas estavam apavoradas. Alice olhou para as pernas e viu as marcas. Dedos impressos nas canelas, como se alguém tivesse segurado com força, deixando tudo avermelhado. Foi aí que ela viu, a alguns metros, dentro da água, uma menina quase toda submersa. Só os olhos e o topo do nariz para fora. Os olhos eram brancos, a pele podre. Uma visão de arrepiar até o osso. Aquela menina fantasmagórica encarava Alice com um olhar que dizia: "Da próxima vez tu não sai daqui viva." Amanda também viu a tal entidade olhando para a irmã. As duas saíram correndo, desesperadas, nem pegaram as roupas que estavam na margem. Chegaram em casa pálidas de susto. A mãe tinha acabado de chegar e já estava com a língua afiada para dar esporro, mas não precisou. As duas, molhadas em trajes menores, contaram tudo e pediram desculpa. Achavam que era só uma história besta, daquelas que adulto inventa para meter medo em criança. Mas não. Elas viram com os próprios olhos. A mãe ficou sem saber o que dizer. No começo achou que as filhas estavam impressionadas, que tinham imaginado tudo. Mas aí Alice mostrou a marca da mão na canela. Contou que a afogada puxou ela para o fundo do rio. O coração de Marta disparou. Nunca passou pela cabeça dela que a lenda era real. Mesmo assim, falou firme. Nunca mais era para voltarem lá sem ela. A história que Marta achava ser só parte do folclore não era tão folclórica assim.